Bem, hoje vamos falar do segundo autor das tragédias gregas, vamos falar sobre Sófocles, tá? Lembrando que a gente vai fazer aqui uma trilogia de vídeos sobre tragédias gregas. O primeiro vídeo passado foi sobre Ésquilo, hoje a gente vai falar sobre Sófocles e o próximo vídeo sobre Eurípides, tá? Esses três autores são autores clássicos ali da literatura grega e também do teatro, tá? Então, se você quiser começar a ler teatro ou a literatura grega, recomendo que comece por essa tríade de autores. E antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve para conhecer mais sobre literatura clássica. Falando um pouco sobre Sófocles, o que a gente tem que saber do contexto geral aqui do autor? Primeira coisa que eu acho importante a gente pontuar é que nessa caminhada que a gente está fazendo pelas tragédias gregas, a gente nota um determinado padrão de evolução, digamos assim, na estrutura das tragédias, que é um padrão que vai de temas mais cósmicos, digamos assim, de batalhas contra luz e trevas, para temas mais humanos. Então, se a gente fosse até fazer uma classificação aqui dos autores, né, a gente pode dizer que Ésquilo está lá no topo, falando sobre confrontos entre divindades, luz e trevas, sempre temas muito grandes, né? Seus personagens, como eu tinha mencionado no outro vídeo, são personagens heróicos no sentido de que, inclusive, passam ali do que é comum para um ser humano. E conforme a gente for descendo, para o Sófocles e, por último, para o Eurípides, a gente vai notar que os temas das tragédias eles vão ficando cada vez mais humanos e menos cósmicos, digamos assim. Esses autores eles vão centralizar cada vez mais suas obras no próprio ser humano. Então, aqui no Sófocles, a gente já vai notar o primeiro movimento, que é um movimento de temas um pouco mais voltados ao próprio indivíduo do que necessariamente ao contexto da polis, por exemplo, que a gente falou, né? E aí, uma coisa muito legal da gente entender é por que isso aconteceu, né? Isso tem muito a ver com a época. A época do Sófocles é a época do Logos, né? É aquela época que compartilhada também por Sócrates. É uma época na Grécia em que o Logos ele vai ser o mais importante. A polis ela meio que perde espaço para o Logos. Vamos lembrar que Sófocles está no mesmo período de Sócrates. Então, a gente está passando por um período de transformação mesmo na própria sociedade, com toda a revolução que foi, claro, a vinda de Sócrates e o surgimento da maiêutica e toda a questão do Logos como o motor primordial da ação do indivíduo, né? A reta razão e não necessariamente a polis. E esse vai ser o grande contraponto inicial, digamos assim, que a gente já pode fazer com o Ésquilo. Enquanto no Ésquilo nós tínhamos ali personagens que eram heróis, né, que estavam fadados pelo destino inevitável, né, pela moira, né, personagens que estavam dentro de um contexto coletivo da polis que era muito mais importante que suas vontades individuais. Aqui no Sófocles a gente vai ter um outro movimento, né, o foco vai ser muito mais no indivíduo, na vontade individual. Tanto que uma grande contribuição do Sófocles para a literatura no geral foi a questão do desenvolvimento de personagens. Você vai notar que os personagens do Sófocles, né, o Édipo, a Antígona, por exemplo, são personagens que têm suas vontades individuais muito bem expressas e muito fortes, muitas vezes até superando, né, a vontade coletiva. E essa vai ser a grande tônica das peças do Sófocles, né? O desenvolvimento de uma personalidade, o desenvolvimento de um caráter a partir de uma determinada situação. Se você já leu Antígona, por exemplo, você sabe que essa é que é a grande questão dessa peça. Então aqui a gente já pega o primeiro ponto muito importante, né? A gente tem uma virada antropocêntrica, podemos dizer assim. Antropocêntrico quer dizer que agora o ser humano está no centro, né? Então, você lembra que antes em Ésquilo você tinha uma preponderância muito grande do coletivo. Agora nós temos um antropocentrismo, né? A importância maior para o próprio indivíduo. Essa é a primeira grande questão. Tanto que aqui você vai ver que o papel das divindades ele é muito reduzido, principalmente em comparação com o Ésquilo, né? Você vai notar que, enquanto no Ésquilo as divindades elas tinham um papel central nas tragédias, aqui em Sófocles elas têm um papel muito diminuído, ficando somente ali no papel de um oráculo, de um adivinho, coisa do tipo. E enquanto em Ésquilo você tinha a questão da moira, né, a fatalidade, o destino inevitável, agora, como eu fiz uma virada mais para o indivíduo, eu vou ter uma liberdade individual maior e, portanto, o destino dos personagens ele vai também depender mais agora da vontade desses próprios personagens. Digamos assim, eles são participantes em maior grau do próprio destino do que eram em Ésquilo. Daí que um jeito, né, que é interessante de você expressar isso, é você dizer que as peças de Ésquilo elas funcionavam de fora para dentro.
no sentido de que existia um contexto coletivo, social, existiam ali as divindades, e tudo isso é que determinava o indivíduo, seu destino. Desse modo, a gente pode dizer que a peça no Sófocles funciona no outro sentido, funciona de dentro para fora. Pronto, sabendo disso, qual que é o grande tema das peças do Sófocles? Sófocles ele é conhecido principalmente pela sua trilogia tebana, que é uma trilogia composta pelas peças Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. E o grande tema da trilogia tebana é o tema da maldição familiar. Como que isso funciona, né? Não sei se vocês lembram, lá no vídeo sobre Ésquilo, quem não lembra, assiste, eu vou deixar ele aqui na indicação. No contexto da polis, o indivíduo ele faz parte de um genus, ou seja, o que é o genus? Né? É a família, são as pessoas com as quais ele tem relação de parentesco, com as quais ele tem laços de sangue. E lembra que eu falei que existia a questão dos indivíduos eles descumprirem com a sua medida, né? Eles cometerem atos de desmedida? Esses atos a gente pode chamar também de amartia, né? Que são erros, né, cometidos por esses indivíduos. São falhas que, no caso ali do Ésquilo, a gente via que desembocava no destino inevitável, na fatalidade, né, na moira. E esse erro cometido pelo indivíduo, ele não só reflete na própria vida daquele indivíduo, mas em todo o seu genus. Ou seja, a amartia cometida pelo indivíduo recai por todos os membros que têm laços de sangue com ele. E como que isso aparece na prática? A trilogia tebana, ela trata da maldição familiar que acontece nos Labidácidas. Esse é o nome da família porque o avô do Édipo era o Lábidaco. E o Lábidaco, ele tem um filho, né, chamado Laio. Esse Laio, na verdade, é que comete a amartia, né, aquele erro que vai levar numa condenação de todo o seu genus. E isso aconteceu basicamente porque o Lábidaco, o avô do Édipo, ele morreu, deixando o trono para o Laio, que é pai do Édipo. Só que o Laio, na época, ele era muito novo para assumir o trono de Tebas. Então quem assume é Lico, só que Lico ele é assassinado. Ele é assassinado por Zeto e Anfião. Zeto e Anfião, então, eles assumem o trono de Tebas, que deveria ser para Lico, porque não foi para Laio, porque Laio ainda era muito jovem. E, tendo assumido o trono de Tebas, após terem matado Lico, Laio ele decide fugir e ele foge para Pélops. Estando lá na corte de Pélops, ele acaba desenvolvendo uma atração pelo filho do rei, que é Crísipo. Ele então sequestra o filho do rei e Pélops amaldiçoa então Laio. Zeto e Anfião, então, que estavam no trono de Tebas, eles morrem e o trono passa para Laio. E aí Laio, com Jocasta, assumem o trono de Tebas. A questão é que Laio e Jocasta eles acabaram não tendo filhos, e claro, isso é uma catástrofe religiosa, inclusive por questões de sucessão. E aí, não tendo filhos, eles foram consultar o oráculo de Delfos, e consultando o oráculo de Delfos, eles recebem a notícia de que, se tiverem um filho, este filho matará Laio e desposará Jocasta. Ou seja, ele matará o próprio pai e desposará a própria mãe. E aí o que acontece é que, 1 ano depois, nasce Édipo. E então, claro, Jocasta e Laio, tendo medo de que a profecia se cumprisse, eles entregam Édipo para um pastor, e esse pastor, então, tendo pena de Édipo, o entrega para Pólibo e Mérope em Corinto. E aí o tempo passa e aos 21 anos de idade o Édipo escuta de que não é filho de Pólibo e Mérope. Então ele vai consultar o oráculo de Delfos para entender toda essa situação, né? E lá ele ouve a famosa profecia de que ele desposará a própria mãe e matará o próprio pai. E aí corta para Tebas, que na época estava sendo afligida por uma esfinge, né, que estava na entrada da cidade e que matava todas aquelas pessoas que não conseguissem resolver o seu enigma. E aí acontece que Laio, dada essa situação da esfinge, ele decide consultar o oráculo de Delfos, só que quando ele vai consultar o oráculo de Delfos, o Édipo está indo para Tebas. E aí ele encontra o Laio, pai dele, eles entram em conflito e o Édipo ele mata Laio, né? Matando Laio, chegando em Tebas, ele herda o trono de Tebas, ele consegue resolver o enigma da esfinge, herda o trono de Tebas e se casa com Jocasta, viúva de Laio, ou seja, sua mãe. Então a profecia se cumpriu, ele matou o próprio pai e desposou a própria mãe. E aí, nesse contexto, agora assumindo o trono de Tebas com Jocasta, sua mãe, num dado momento passa-se o tempo, né? E Tebas é afligida novamente por uma outra questão, que é a questão da infertilidade da terra. E aí, devido a isso, começa a peça Édipo Rei. Esse é todo o contexto da peça. Então, a maldição familiar é um tema que vai ser muito frequente ali no Sófocles, tanto que, quando continua, né, você vai ver ali que Antígona ela é filha de Édipo. Então, toda essa questão da maldição familiar, ela continua durante a trilogia tebana. Claro que agora, como eu expliquei lá no começo,
o modo como isso se desenvolve tem uma centralidade muito maior na ação e na liberdade dos personagens do que necessariamente em uma fatalidade, como era no Ésquilo. Mas o importante é você entender toda essa questão da maldição familiar, que inclusive vai atingir outras famílias ali que são tratadas na literatura grega. Essa questão tem a ver justamente com isso. Um determinado erro cometido por um indivíduo, ele recai sobre todo o seu genus, sobre toda a sua família. Então perceba que Édipo ele está sofrendo as consequências, né? E os filhos de Édipo sofrerão as consequências de um erro, de uma amartia cometida por Laio, né? Que é pai de Édipo. Então a coisa, ela, como uma cascata, ela vai desaguando em todos os membros daquele genus. Então esse é o contexto geral para que você entenda o Sófocles. E claro, aqui a gente está falando de um autor, como eu mencionei, e já dá uma virada de olhar com relação a Ésquilo. Quando a gente for para Eurípides, a gente vai perceber que isso acontece ainda mais. Então, digamos assim, a coisa fica ainda mais antropocêntrica e menos cósmica, digamos assim. O Sófocles, a gente pode dizer que ele está ainda meio no meio do caminho, né? Mas esse é o contexto básico para você entender, né? Ou seja, entender o antropocentrismo, digamos assim, que existe em suas peças e todo o contexto da maldição familiar dos genus e como que acontece, né, digamos assim, essa pré-história para você chegar em Édipo Rei. Acredito que isso vai fazer com que sua leitura fique muito mais rica, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.